Olá, amigos do Rio Maframix, tudo bem com vocês? Estamos com a doutora Beatriz Regina de Fátima Novrastic, ela que é dermatologista, e hoje nós vamos conversar sobre os cuidados da pele no verão. Doutora, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Sempre é bom ter pessoas para conversar sobre de tudo um pouco, né? E nós temos tido esse final de ano vários profissionais médicos de várias áreas para falar sobre o cuidado em vários setores do corpo humano. E a pele também é um grande cuidado, né? E chega agora o verão, um momento que as pessoas estão mais expostas. Qual que é os cuidados básicos para um bom cuidado de pele? Então, em relação ao cuidado da pele no verão, acho que o primeiro ponto, assim, que é essencial é realmente a proteção solar. Então, a gente sabe que nesses meses a incidência do sol ela é bem mais intensa, então a proteção solar ela é fundamental. Então, o uso do protetor solar, a gente já tem bastante conhecimento, mas é importante praticá-lo. É importante aplicar um protetor solar com fator no mínimo 30, todos os dias, mesmo em dias nublados, e reaplicá-lo com frequência. O ideal é reaplicar a cada 2 horas, e se expor se entrar no mar ou suar mais, o ideal é reaplicá-lo novamente, porque isso vai diminuir a eficácia dele. Lembrar também de diminuir a exposição solar, o ideal realmente é evitar entre as 10 às 16 horas, e também adicionar outras proteções, alguns acessórios, como o uso do óculos de sol, roupas com proteção solar, boné, chapéu, tudo isso vai ajudar a proteger mais a pele, né? Outros cuidados é realmente lembrar da hidratação, a gente tem que ingerir água, a gente sua mais, faz às vezes até mais atividades físicas, então é importante a hidratação, né? Realmente ter uma alimentação mais saudável nessa época. Então acho que esses são os cuidados assim fundamentais que a gente tem que ter no verão, de forma resumida. Os homens, em tese, não usam protetor solar, né? Hoje em dia as coisas estão mudando um pouco, né? Então geralmente são mais resistentes, mas eu tenho visto que as pessoas têm aderido mais ao uso do protetor. Eu acho que uma das dificuldades que os homens têm é que eles tendem a ter a pele com um pouco mais de oleosidade. Então, é ideal realmente usar um protetor para o seu tipo de pele, que isso vai estimular a conseguir reaplicar, não sentir aquela oleosidade no rosto quando aplica. E, realmente, às vezes, o que falta é o hábito, né? Então, a gente vê que isso está mudando, mas realmente as mulheres acabam tendo mais cuidado. Um exemplo em casa, minha esposa e minhas 2 filhas usam, eu não. Até porque fica aquela mancha branca na pele, né? Isso depende muito da cosmética do produto. Então, às vezes, se você usa um produto que não é o adequado para a tua pele, você pode ter esses efeitos indesejados. Então, o ideal é realmente procurar um produto que seja para o teu tipo de pele. E aí você realmente vai conseguir utilizar ele de uma forma mais adequada, mais frequente, sem causar incômodo. Quem seria esse profissional indicado para indicar o protetor, ou melhor, o dermatologista? O ideal é o dermatologista. Quando é criança, o pediatra também pode auxiliar, mas em regra geral é o dermatologista que orienta, porque ele pode analisar teu tipo de pele e realmente saber assim quais marcas, qual também o fator de proteção, qual tipo vai ser ideal para cada pessoa. A senhora falou sobre protetor solar, alimentação, mais alguma coisa que pode ser feito? Então, o que é importante também no verão é que algumas doenças de pele, elas acabam sendo mais comuns, né? Uma delas é, por exemplo, as micoses. Então, é comum algumas pessoas notarem que no verão isso aparece. Então, alguns cuidados que elas podem ter em relação a essa prevenção, né? Quando tomar banho ou depois de entrar no mar, secar bem o corpo, principalmente regiões de dobras, né? Então, região da virilha, entre os dedos, isso vai favorecer bastante, tentar deixar essas áreas mais secas, tá? Então, isso favorece com que não tenha tanta incidência disso. Se caso as lesões aparecerem, o ideal é realmente procurar o dermatologista para tratar. Crianças, às vezes, têm no verão brotoejas, né, o que a gente chama
no termo médico, miliária. Então, são aquelas bolinhas que aparecem no corpo das crianças relacionadas ao calor, ao suor. Então, o suor ele aumenta e acaba aparecendo essas lesões no corpo das crianças. E o ideal é realmente ter roupas que deixem arejar, né, mais leves, mais soltas, ambientes que não sejam quentes. Então, as crianças às vezes sofrem, principalmente criança pequena nessa época do ano. Isso vai ajudar a prevenir, né? A alimentação, ela também interfere? Então, no verão, a gente tende naturalmente a ter uma alimentação um pouco mais saudável, né? E a alimentação, ela pode ser benéfica nessa época, então lembrar de ingerir mais sucos, água. Em relação aos alimentos, o que pode favorecer no verão é ingerir alimentos que tenham mais laranjas, né? Assim, a cor mais alaranjada, que são os carotenoides, eles vão proteger um pouco mais a pele dos danos do sol. Então, cores alaranjadas a gente vê na cenoura, na abóbora, né? No mamão. Então, todos esses alimentos eles vão favorecer com que, quando você tiver o dano do sol, ele tende a ser menos intenso. Claro que isso não tira a necessidade de proteger do sol, mas em relação à alimentação pode ser benéfico. A senhora fala muito dessa proteção do sol, né? Quais são as causas, quais são os problemas que podem ocorrer com as pessoas com uma longa exposição no sol sem esses cuidados? Então, assim, a gente pode ter diversas alterações na pele com a exposição solar prolongada e sem o cuidado. O mais temido realmente é o câncer de pele. Então, o câncer de pele, ele é o mais comum de todos. Então, a estimativa de todos os cânceres, o câncer de pele vai ser o mais comum, né? O primeiro. Por isso que é super importante essa prevenção. Além do câncer de pele, o sol também causa envelhecimento. Então, de fator externo para o envelhecimento, o sol e o tabagismo são os mais intensos, né? E ele pode causar alterações na pele, como manchas, né? Lesões, que às vezes são benignas, mas causam alterações incômodas no sentido estético. Então, essas três principais coisas, né? O envelhecimento, lesões de pele benignas e o câncer de pele são o que o sol realmente pode trazer na nossa pele. É por isso que pessoas que têm trabalhos de rua, mais expostos ao sol, eles têm um semblante de mais velho, né? Isso, a pessoa ela pode, né? A pele realmente ela danifica, né? Com exposição ao sol. Então, isso pode envelhecer a pessoa de forma mais intensa. Então, tem pessoas às vezes que são, né? Existe relatos de pessoas que são gêmeos, né, idênticos, e um deles teve uma profissão que se expôs mais ao sol e outra não, e um deles teve um envelhecimento mais intenso, mesma coisa com o tabagismo, né? Então, esses dois fatores externos, eles envelhecem mais. Então, se você trabalha na rua, a saída da hidratação é a proteção solar, né? Não só o protetor solar, como também o uso do boné, do chapéu, do óculos de sol, preferir a sombra nesses horários entre as 10 e as 16 horas, tudo isso facilita. Tem um ditado na faculdade que a gente aprende que lugar de repórter é na rua. Então o repórter que está sempre bem protegido, né? Sim, preferir a sombra daí nesses casos. Sombra, água fresca. E protetor solar também. Doutora, Santa Catarina tem um índice muito grande de câncer de pele, né? A nossa região, como é que é esse índice? Nós temos bastante casos de câncer de pele, né, devido ter muitas pessoas que trabalham mais expostas ao sol e também por ter a pele mais clara. Então, todos os tipos de pele têm risco de ter câncer de pele, mas realmente uma pele mais clara que se expôs mais ao sol, ela vai ter um risco aumentado. Então, nós estamos numa região que a gente tem alta prevalência. Por isso que realmente é importante isso que tem acontecido das pessoas se tornarem mais conscientes da proteção solar. Então, cada vez mais eu vejo pessoas que não utilizavam o protetor solar, que não se preocupavam com esses riscos e elas, hoje em dia, cuidam e têm passado isso para os filhos, para as outras gerações. Então, realmente, a gente espera que ao longo de décadas isso tenha um efeito positivo. E da nossa região, quais são os índices mais de câncer?
Então, assim, de forma geral, o câncer de pele mais comum, isso não só nessa região, como no Brasil e no mundo, é o câncer de pele não melanoma. Tá? Que é esse que eu te falei, que é o primeiro dentre todos os cânceres de pele, que ele inclui o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Então, eles são os mais comuns. É importante que as pessoas, quando notam uma lesão nova na pele, diferente das habituais, ou que uma lesão que modifique, é importante elas procurarem o dermatologista para estar fazendo essa avaliação. Então, uma lesão que ela cresce repentinamente ou que ela sangra facilmente, é realmente uma lesão que ela deve ser avaliada por um especialista. Então, esses tipos de câncer de pele, eles acabam tendo mais essa manifestação que eu falei. Áreas expostas, como o rosto, tende a ser mais frequentes o aparecimento, mas elas podem aparecer em qualquer área do corpo. O ideal, realmente, é que as pessoas passem por uma avaliação regular com o dermatologista para estar fazendo uma avaliação da pele. Assim como as pessoas fazem check-up, né, do colesterol, do diabetes, é interessante fazer como se fosse um check-up da pele. Então, às vezes, tem lesões que a pessoa pode ter há anos e pode ser um câncer de pele. Então, nem sempre ele é totalmente abrupto, de aparecer, crescer rapidamente. Às vezes ele pode crescer e ser lento e às vezes a pessoa não se preocupar tanto. Então, realmente, o que a gente tem de câncer de pele na nossa estatística é compatível com a estatística brasileira e mundial. Assim. As feridas, manchas na pele que a senhora falou, ela pode desencadear por um câncer? Aparece uma mancha, a pessoa não cuida ou acaba mexendo ali, cutucando, pode desencadear um problema mais grave? O mais comum é ele já aparecer diretamente como um câncer. Então, você tem a pele normal naquela região e quando ele aparece, ele já aparece como um câncer de pele. Isso é o mais comum. O que acontece é que as pessoas acham, às vezes, que é um sinal e só vão dar bola muitos anos depois ou quando vê que aquilo não some. Tá? Então, isso é o mais comum. O que a gente tem é que as pintas, né, que a gente chama de nevos, né, um termo médico, essas sim existe um risco de evoluir para câncer de pele. É o menos comum, o mais comum é do câncer de pele que vem das pintas, que é o melanoma. Ele surge diretamente de uma pele normal, né, sem lesão nenhuma. Mas ele pode sim surgir das pintas, que são os nevos. Então, quem realmente tem muitas pintas, que a gente chama de nevos, é importante fazer esse acompanhamento para averiguar se elas estão modificando, se há necessidade de retirar algumas. O mais comum é as pessoas terem manchas do sol, manchas normais, assim, benignas, que eu digo, sem ser câncer de pele. E essas, realmente, o mais comum é elas se manterem sem trazer nenhuma complicação, sem evoluir para câncer de pele. Mas é difícil a pessoa saber se essa lesão ela é uma lesão boa ou ela é uma lesão ruim. Então, é interessante ela se ater a isso. Uma lesão que está crescendo, uma lesão que está modificando, uma lesão que não tinha e é diferente das outras, é um indício de ir no dermatologista. Não quer dizer que isso vai ser um câncer de pele, mas realmente é muito difícil as pessoas conseguirem fazer um diagnóstico sozinho. Então, é importante ter essa avaliação. Quanto ao trauma, o trauma em si, ele não, né, vamos dizer o que você falou de mexer, né, ele não faz evoluir para câncer de pele. Tá? Mas, às vezes, a pessoa ela tem uma lesão e ela está, né, machucando aquilo, é importante ela fazer uma avaliação para tratar aquela lesão, mas não que isso vá... Né, desencadear uma coisa. Isso. Uhum. Doutora, eu queria fazer uma pergunta para a senhora, mas antes queria deixar um recado para você que está nos assistindo, seja aqui pelo web rádio, pelo Facebook ou pelo YouTube logo mais. Deixe suas perguntas que se a gente não responder agora, depois eu pergunto para a doutora e a gente tenta responder essas perguntas. Doutora, a idade, existe uma idade mais propícia ao câncer? Mais jovens, mais terceira idade? Qual que é essa idade? Ou não tem câncer? Ele pode dar em qualquer... Então, assim, o câncer de pele não melanoma, que esse eu falei que é o mais comum, ele tende a aparecer realmente quando a pessoa tem mais idade, porque isso é um efeito acumulativo do sol. Então, ele tende a aparecer principalmente depois dos 50, 60 anos. Mas isso é o principal, o mais comum. Mas
hoje em dia eu tenho visto cada vez pessoas mais jovens, com 30 anos, com 40 anos, que eu faço o diagnóstico desse tipo de câncer de pele. Então, o mais comum é realmente a partir de 50 a 60, mas as pessoas podem ter, de acordo com a predisposição dela e também o quanto se expôs ao sol. Já o melanoma, que é o câncer de pele mais agressivo, ele é menos comum, ele já tem não só o efeito do sol, ele tem um pouco do efeito, né, assim, mais genético. E nesses casos ele pode aparecer em qualquer idade, principalmente na idade adulta. Então, criança é muito raro câncer de pele, muito, muito raro. Mas já o melanoma ele pode aparecer na idade adulta, alguns casos até adolescente. Então, realmente, quando a pessoa tem dúvida, ela não deve pensar assim, eu sou novo, eu estou fora de risco. Então, realmente, se tiver alguma lesão que preocupe, tem que passar por essa avaliação. E uma coisa que é super importante saber é que a maior parte do sol que a gente se expõe durante a vida, a radiação, ela é antes dos 18 anos. Então, a criança, o adolescente, muitas vezes ele não se preocupa, né, com a sua exposição. Mas esse efeito do sol que ele vai tomar até essa idade, ele vai aparecer geralmente na idade adulta ou às vezes até quando for idoso. Então, é super importante essa prevenção com as crianças, com os adolescentes, que eles vão realmente, às vezes, ter um efeito danoso, não nessa idade. Às vezes, realmente, o que eles têm é só aquela queimadura, mas a longo prazo, realmente, pode ter danos mais graves. Isso a longo prazo, então o cuidado começa já. Isso. Sempre quando puder, porque desde bebê. Algum dia ou outro você vai voltar contra. Isso. Então, por mais que o câncer de pele não seja comum, né, ele seja raro em crianças, o começo da prevenção é desde bebê, né? Doutora, a gente está acostumado a ver comerciais na TV do dentista, né? Procure o seu dentista a cada 6 meses, regularmente. O dermatologista também precisa ir pelo menos uma vez no dermatologista? Então, assim, o que eu oriento, como eu tinha falado para você, que o ideal é a pessoa fazer uma avaliação da pele anualmente. Isso, claro, vai depender de cada pessoa. Algumas pessoas às vezes vão precisar ir mais, porque tem uma lesão que preocupe mais. Outras pessoas às vezes, né, por exemplo, uma criança totalmente saudável, que tenha quase nenhuma lesão de pele, às vezes a gente pode espaçar isso. Mas de forma geral, na idade adulta, eu gosto de orientar uma vez no ano vir para observar a pele, realmente olhar a pele como um todo, não é vir e falar, estou tudo bem, então tchau, né? Realmente olhar a pele como um todo e dentro disso a gente consegue fazer orientação para os cuidados da pele daquela pessoa. Então isso é o ideal. Tá certo. O tratamento de pele, seja câncer ou uma coisa mais leve, como que é esse tratamento? Ele é demorado, é caro, é dolorido, como que é em geral? Então assim, eu vou falar mais do câncer de pele, que vou adicionar uma informação, né? Esse mês, o mês de dezembro, é o mês nacional de prevenção ao câncer de pele, que a gente chama de dezembro laranja. Então, eu vou mais me ater realmente a falar do câncer de pele, que é a consequência mais grave dos danos do sol. Então, o câncer de pele mais comum, que é o câncer de pele não melanoma, que inclui o carcinoma base celular e o espino celular, o tratamento mais comum é o tratamento cirúrgico. Então, é realmente a remoção das lesões. Às vezes tem pessoas que vêm e procuram, não tem alguma pomada, alguma coisa que não precise fazer cirurgia. São raros os casos que a gente consegue tratar dessa forma, realmente quando ele está muito superficial, casos selecionados. O mais comum é a necessidade realmente da cirurgia. E a cirurgia, o tipo de cirurgia vai depender de cada caso, da localização, mas tende a ser mais cirúrgico. O melanoma, ele já é um câncer de pele mais agressivo, então ele pode dar metástase, ele pode ir para outros órgãos, a gente realmente pode ter consequências mais graves com ele. Então, o melanoma,
ele necessita da cirurgia, né? Geralmente é feita uma biópsia que remove toda a lesão para fazer o diagnóstico e depois é tirado com uma margem, que vai depender isso do resultado da biópsia. E de acordo com o resultado da biópsia, que a gente chama de espessura, o quanto ele está profundo, a gente vai necessitar ou não fazer outros exames e outros tratamentos. O câncer de pele mais comum, que é o não melanoma, em regra geral, a gente acaba tratando ele de cirurgia e ele tem uma alta taxa de cura. E hoje em dia também a tecnologia avançou muito também nessa área, né? Uhum. Hoje em dia a gente tem muitas opções de tratamentos, de exames, as pessoas procuram mais, então acaba que a gente consegue oferecer um tratamento melhor, até porque as pessoas procuram antes os tratamentos. Então, isso é muito bom. E cada vez tem existindo mais pesquisas, mais procuras, por os casos também mais graves, assim que geralmente é no caso do melanoma. Muito bem, estamos chegando ao fim da nossa entrevista com a médica dermatologista, doutora Beatriz. Doutora, poderia fazer as suas considerações finais, né, o seu recado para os nossos quem está nos assistindo? Sim, claro. E eu quero já deixar o convite para você, que se tiver alguma sugestão de tema, de alguma reportagem, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, que vai ser um prazer atender vocês. Doutora. Então, eu acho que meu desejo é que todos tenham um ótimo verão. Não é para assustar ninguém, né, de não aproveitar as férias. A ideia é realmente conscientizar todo mundo. E realmente as minhas últimas palavras são no sentido de prevenir, cuidar tanto dos bebês, das crianças, que eles realmente necessitam que os pais estejam mais atentos, estejam um pouquinho em cima no verão, e os adultos que usem realmente o protetor solar, se protejam. Eu vejo muitas pessoas que vão à praia realmente meio-dia, né, acabam dormindo bastante, vai na praia no horário que é o pior horário para se expor ao sol. Então, tente, às vezes, se planejar, ir no horário que se expõe menos, a radiação solar, lembrar de usar o protetor. E nesses horários que a incidência é mais alta, tente fazer outras atividades num ambiente que não seja totalmente aberto. Tenha esse cuidado. Muitas vezes o que a gente nota no momento é a queimadura, que é algo realmente ruim, mas a longo prazo isso vai ter um efeito muito maior. Então, cuide de você, cuide dos seus filhos, que realmente a gente deseja que futuramente a gente diminua a incidência do câncer de pele. E a ideia é realmente que a gente possa aproveitar, mas sem se queimar, sem ter muitos danos no sol, na pele, que a gente tenha uma vida realmente saudável. A gente está numa geração que as pessoas cada vez buscam mais saúde, e realmente a saúde da pele ela é super importante, é o que nos protege do nosso meio externo. Então vamos cuidar tanto do envelhecimento quanto do câncer de pele. Isso é super importante, essa proteção, como eu falei hoje. Doutora Beatriz, para quem quiser continuar o bate-papo contigo, dá para ligar, tem Facebook, Instagram, onde que ele acha? Então, em Mafra eu atendo na Clínica Santa Maria. Para quem tiver interesse, o número é 3642-9229. E quem, caso esteja ouvindo a rádio e não for de Rio Negro ou de Mafra, eu atendo também em Rio Negrinho e São Bento, né? E eu tenho realmente perfil no Instagram, no Facebook, que é um perfil com meu nome. Então, quem tiver interesse pode seguir, e eu tento colocar de tempos em tempos informações na área da dermatologia. O nome lá tá Beatriz? Navrotsky, Navrotsky. Escreve mais ou menos que vai aparecer o Esse sobrenome dela é a senha do banco que eu vou usar a partir de agora. É verdade, nem eu não sei falar. Você não esquece. Não. Muito bem. Doutora, foi um prazer ter a senhora conosco, uma simpatia em pessoa. Obrigada. Espero que possa retornar aqui mais vezes para nós bater um papo aqui e falar sobre saúde. Obrigada. Rio Mafra Mix, muito mais que informação, e a gente volta a qualquer momento trazendo as principais notícias de Mafra e Rio Negro para você.